Capítulo 1. Nascimento e promessa da mãe estéril. Era uma noite silenciosa em Montpellier, no sul da França, no final do século XIII. O vento percorria as pedras das ruas estreitas, sussurrando entre as janelas fechadas da cidade adormecida. No coração de uma casa nobre, cercada por tapeçarias e candelabros, morava uma mulher, cujo maior desejo ainda não se cumprira: ter um filho. Libéria era o nome dela. Uma mulher piedosa, de oração fervorosa e olhos cansados de esperar. Casada com João, um homem rico e respeitado, os dois carregavam uma tristeza que nem a fortuna conseguia acalmar. O silêncio do ventre, o eco de um berço vazio. Todas as noites, Libéria se ajoelhava diante de um pequeno altar com a imagem da Virgem Maria e ali, em lágrimas silenciosas, pedia um milagre. O cheiro do incenso se misturava com o sal das suas lágrimas. Ela rezava com uma devoção que parecia rasgar o véu entre o céu e a terra. Era uma oração que vinha das entranhas, uma súplica de mulher, de mãe que ainda não pôde ser. E naquela noite específica, uma sensação diferente atravessou o seu corpo. Uma paz profunda, quase uma presença. Ela dormiu com a mão sobre o ventre e sonhou com uma cruz vermelha marcada na testa de um menino. Meses depois, contra todas as expectativas médicas e naturais, Libéria engravidou. Foi uma gestação envolta em silêncio e reverência. Ela sabia que aquele filho era promessa, resposta, semente do céu. Ao nascer, o bebê foi nomeado Roque, um nome antigo, quase rude, mas que carregava força. E ali estava ele, com a pele rosada, os olhos escuros e, como no sonho, uma marca de cruz vermelha desenhada naturalmente em sua testa. Os criados se entreolharam assustados, mas Libéria apenas sorriu com os olhos cheios de lágrimas. Era sinal, era consagração. Desde pequeno, Roque era diferente, não pela cruz em sua testa, mas pela maneira como olhava o mundo. Ele não se deixava seduzir pelos jogos dos nobres, nem pelas festas opulentas. Aos 5 anos, preferia estar entre os pobres do que nos salões da nobreza. Certa vez, uma criada o encontrou sentado ao lado de um mendigo cego nos arredores da propriedade, oferecendo seu pedaço de pão e dizendo: "O pão é bom quando a gente reparte." Foi isso que Jesus ensinou. A criada ficou imóvel, sentindo que ali havia algo mais do que caridade infantil. Havia vocação. Os pais, percebendo essa sensibilidade espiritual, cercaram Roque de bons mestres e guias religiosos. Ele cresceu alimentado não apenas com cultura e língua latina, mas com o amor pelos evangelhos, especialmente pelas palavras de Cristo sobre os pobres, os doentes, os rejeitados. Quando completou 20 anos, a morte de seus pais marcou sua entrada num novo tempo. Sem mãe, sem pai, Roque herdou uma fortuna, um título, uma casa e um chamado interior que já ardia como brasa há anos. Foi então que, em silêncio, ele tomou uma decisão que mudaria tudo. Abriu mão de tudo, das riquezas, das terras, da herança. Vestiu-se com a túnica dos peregrinos, pegou o bastão e seguiu para Roma. Seu destino era o túmulo de Pedro, mas sua missão real ainda estava por se revelar. Deixou Montpellier sem despedidas ruidosas, apenas com uma mochila simples e a cruz ainda visível em sua testa. Alguns o chamaram de louco, outros de santo. Ele apenas andava, olhando para o céu, como quem ouvia uma voz que os outros não podiam escutar. Enquanto o mundo vivia, sob a sombra crescente da peste, Roque partia como quem já sabia. Ele não nascia para os palácios, mas para os vales sombrios da morte. Capítulo 2. Renúncia à herança e escolha pelo peregrino pobre. Ao amanhecer do dia seguinte à morte de seus pais, o som dos sinos ainda ecoava pelas vielas de Montpellier. Era o toque fúnebre da despedida, o fim de uma era. Dentro da grande propriedade da família, os criados andavam cabisbaixos,
esperando instruções do novo herdeiro. Mas Roque, em silêncio, não subiu ao quarto dos nobres, nem sentou-se à cabeceira da mesa principal. Ele foi até a pequena capela dos fundos, ajoelhou-se no chão de pedra fria e ali ficou por horas. A luz entrava pela rosácea da capela e iluminava o seu rosto com doçura, revelando uma paz incomum para quem acabara de perder pai e mãe. Quando enfim se levantou, tinha no olhar a firmeza de quem decidiu. Convocou os responsáveis pelas posses da família e, um a um, distribuiu os bens aos pobres, às viúvas, aos enfermos da cidade. Não ficou com uma moeda sequer. Alguns parentes distantes ficaram escandalizados. É loucura, é desperdício, é orgulho disfarçado de piedade, diziam. Mas Roque permanecia sereno. Ele não falava muito, mas agia como quem entendia algo que os outros ainda não podiam compreender. Naquela mesma semana, pegou o bastão de madeira que sempre observava pendurado na parede do oratório. Vestiu-se com uma túnica de linho rústico, simples, quase grosseira, como as que usavam os andarilhos e mendicantes. Amarrada à cintura, uma pequena bolsa com um pedaço de pão seco, um cantil com água e um rosário de contas desgastadas, herança da mãe. Enquanto caminhava pela cidade em direção à saída, mulheres o observavam das janelas, murmurando orações baixas e derramando lágrimas. Homens tiravam o chapéu ao vê-lo passar, como quem pressente que ali vai um escolhido, um separado. Roque não olhava para trás. Seus pés tocavam o chão com leveza, mas em seu coração carregava o peso de uma decisão eterna. Logo após sair de Montpellier, os campos se abriram diante dele como um tapete dourado. Era verão, e o calor fazia o suor escorrer por sua testa, unindo-se às lágrimas que, vez ou outra, brotavam sem aviso. Não era tristeza, era entrega, era amor, era cruz. Ele sabia para onde ia, rumo a Roma, a cidade dos mártires, o coração da igreja. Mas o que ele não sabia era que o mundo estava prestes a entrar em um dos períodos mais sombrios de sua história. A peste negra já havia começado a ceifar vidas nas regiões próximas da Península Itálica, e Roque estava indo exatamente para lá. Nos vilarejos por onde passava, sentia no ar um peso estranho. As pessoas se afastavam, as portas se fechavam. A notícia da peste andava mais rápido que o próprio vento. Alguns peregrinos desistiam e voltavam, apavorados com os relatos de mortes em massa. Mas Roque prosseguia. Em cada passo, um sim a Deus. Em cada noite mal dormida à beira de uma estrada, uma oferta de amor. Em uma de suas primeiras paradas, dormiu aos pés de uma pequena igreja abandonada. A lua cheia iluminava os vitrais quebrados e o cheiro de madeira queimada ainda impregnava as paredes. Ali, no frio e no silêncio, Roque rezou deitado sobre o chão duro. Senhor, se é tua vontade que eu sofra com os que sofrem, que eu morra com os que morrem, eis-me aqui. E adormeceu com o coração em paz, como um guerreiro antes da batalha. Ao acordar, sentiu um leve toque em sua testa. Uma criança. E muito pobre, o observava com curiosidade. Você tem uma cruz na testa, ela disse. Roque apenas sorriu, ofereceu o pão que ainda tinha e seguiu viagem. Era como se cada encontro, por mais pequeno e simples, fosse um ensaio para o que viria. Um preparo silencioso para a grande missão. Roque agora já não era mais o jovem nobre de Montpellier. Era um peregrino, um andarilho do reino, um homem marcado, não apenas na carne, mas na alma, para servir aos doentes, enfrentar o invisível e tocar com as mãos o sofrimento mais profundo da humanidade. Sem saber, ele estava prestes a entrar no Vale da Morte e não sairia de lá o mesmo. Capítulo 3. Chegada a Roma em meio à peste e primeiros milagres.
O sol queimava alto quando Roque avistou os muros da cidade eterna. Roma, com suas colinas sagradas e suas igrejas centenárias, pulsava como um coração antigo, mas ferido. Ao longe, as torres das basílicas pareciam mãos estendidas ao céu, pedindo misericórdia. A cidade, que outrora fora o palco da glória imperial e depois o centro espiritual do mundo cristão, agora se escondia sob um véu de silêncio e medo. A peste já havia se espalhado pelas ruas, e o cheiro da morte era mais presente do que o aroma do incenso nas igrejas. Roque entrou por uma das portas laterais da cidade sem anunciar-se, como sempre fazia. Os guardas não impediram sua entrada. A verdade é que poucos tinham coragem de se aproximar dele. A cruz em sua testa, combinada com seu traje simples e olhar penetrante, o tornava uma figura quase mística, um estrangeiro com algo de sagrado. Nas vielas estreitas de Roma, os gemidos dos doentes ecoavam entre os becos. Portas marcadas com cruzes negras denunciavam as casas contaminadas. Era como se a cidade respirasse pela boca entreaberta dos moribundos. Roque caminhava por esses corredores de dor sem hesitação. O cheiro de carne em decomposição se misturava ao das ervas queimadas pelos apotecários. Ele inspirava fundo. Era ali que ele precisava estar. Foi em uma pequena igreja quase vazia que Roque se deparou pela primeira vez com um grupo de infectados abandonados. Estavam largados no chão, sobre panos sujos, com olhos sem brilho e feridas abertas. Um sacerdote idoso tentava confortá-los com palavras e orações, mas seu corpo frágil já não conseguia muito. Roque se aproximou, tirou o manto que usava e dobrou-o para servir de travesseiro a um dos moribundos. Depois, ajoelhou-se e fez o sinal da cruz na testa do homem com os dedos molhados em água comum. O enfermo, que até então mal respirava, soltou um suspiro profundo e abriu os olhos. Seus lábios se moveram para murmurar uma oração. O padre, ao presenciar a cena, ficou imóvel. Aproximou-se, com os olhos marejados, e perguntou: "Quem é você, filho?" Roque apenas respondeu: "Um servo." A notícia correu rapidamente entre os poucos religiosos que ainda permaneciam na cidade. Um peregrino desconhecido estava curando com o sinal da cruz. Não com ungüentos caros, não. Com orações sofisticadas, mas com fé pura, silenciosa, encarnada. E com amor. Um amor que se ajoelhava diante das feridas, que beijava a testa dos febris, que limpava os corpos como uma mãe lava o filho doente. Nos dias seguintes, Roque começou a frequentar os hospitais improvisados, onde poucos tinham coragem de entrar. Os corredores estavam repletos de corpos, uns ainda respirando, outros não. Os gritos de dor eram constantes, misturados ao som das pragas que infestavam os colchões. O calor abafado tornava o ambiente insuportável, mas Roque entrava, dia após dia, carregando panos limpos, água e o seu rosário. O primeiro milagre oficial reconhecido aconteceu diante de testemunhas. Um jovem soldado, filho de uma nobre romana, estava às portas da morte. Os médicos haviam desistido. Sua mãe, desesperada, ajoelhava-se diante da porta do hospital e suplicava: "É por ajuda." Roque se aproximou e pediu para vê-lo. Foi conduzido até o leito. O corpo do rapaz tremia, coberto de manchas negras, os olhos revirados. Roque segurou a mão dele, rezou em silêncio e, mais uma vez, traçou o sinal da cruz. O calor que saiu de sua mão parecia fogo. O doente parou de tremer. Em poucos minutos, seu rosto recobriu-se de cor. E naquele mesmo dia, comeu pela primeira vez em semanas. A mãe caiu aos pés de Roque, beijando suas sandálias sujas de estrada. Ele, visivelmente constrangido, apenas a ajudou a levantar e disse: "Glória a Deus, não a mim." Logo, o nome daquele estranho peregrino começou a ser sussurrado entre os corredores e sacristias. "É o santo da cruz na testa."
Ele não tem medo, toca nos leprosos, entra nas casas marcadas sem tremer. Mas Roque não se deixava distrair pelos rumores, não buscava reconhecimento, dormia nas sacristias vazias ou sob os pórticos das igrejas. Comia o que lhe ofereciam, mas muitas vezes jejuava. Seu corpo já mostrava sinais de cansaço, mas sua alma parecia se renovar cada vez que um doente abria os olhos ou que um moribundo partia em paz. Foi ali, em meio ao caos de Roma, que o invisível começou a se revelar de forma mais clara. Roque não era apenas um homem caridoso, era instrumento, era canal, era cruz viva, e ainda era só o começo. Capítulo 4. A entrega radical ao cuidado dos infectados. A peste não escolhia rostos. Atacava o rico e o pobre, o velho e o jovem, o padre e o ladrão. Era o grande nivelador da carne, o invisível que fazia ruir impérios, silenciar crianças, paralisar cidades inteiras. E foi nesse cenário dantesco que Roque encontrou o altar de seu sacrifício. Os hospitais de campanha, os corredores fétidos, os corpos cobertos de pústulas e os olhos pedindo socorro. Ele não apenas visitava os enfermos, ele morava com eles. Nas semanas que se seguiram à sua chegada em Roma, Roque passou a viver em uma antiga construção, transformada às pressas em hospital. Era uma casa de pedra úmida, sem ventilação adequada, onde colchões de palha apodrecida estavam espalhados, lado a lado. O cheiro era um misto de sangue, suor, excrementos e ervas queimadas. As janelas viviam fechadas, com panos grossos para impedir a entrada das moscas, embora elas sempre achassem um caminho. Roque entrava e não saía. Ele lavava as feridas dos que gemiam em silêncio. Rasgava os panos de sua própria roupa para fazer curativos. Suas mãos, antes finas e limpas, agora estavam cobertas por cicatrizes de queimaduras causadas por bálsamos ferventes e infecções acidentais. Mas ele não reclamava. Ao contrário, seus olhos tinham uma paz que confundia os que o observavam. Era como se estivesse vendo algo além das feridas, além das dores. Ele via as almas. Certa noite, uma jovem mãe deu entrada com um bebê nos braços, ambos contaminados, ambos à beira da morte. A mulher não conseguia mais falar, só chorava, com os olhos fixos no rosto do menino que não chorava mais. Roque tomou o bebê nos braços com uma ternura quase divina. Sussurrou uma oração com os lábios quase colados à testa da criança e em seguida a devolveu à mãe. Pela manhã, os dois respiravam. A febre havia baixado. O silêncio daquela mulher deu lugar a um grito de louvor. Ela levantou os braços como quem vê a ressurreição. Mas nem sempre havia salvação. Roque também acompanhava a morte. Sentava-se ao lado dos que partiam, segurava-lhes a mão, rezava com eles até o último suspiro. E depois, com a ajuda de outros voluntários, carregava os corpos para o sepultamento. Certa vez, ao enterrar uma jovem de 14 anos, seus olhos se encheram de lágrimas pela primeira vez em muitos dias. Ele se ajoelhou junto à cova e murmurou: Senhor, toma-a contigo, ela era tão pura. E naquele momento algo invisível parecia tocá-lo. Não era uma visão, mas um peso. Uma presença que o envolvia, uma cruz invisível depositada sobre seus ombros. Não era física, mas espiritual. Roque começou a carregar, além da peste dos outros, uma dor interna. A angústia de ver tanta dor. A impotência de não conseguir salvar a todos. O cansaço de lutar contra um inimigo que voltava todas as manhãs. Era a cruz de Cristo. Aquela cruz silenciosa que se carrega não nos ombros, mas no coração. No entanto, mesmo diante da exaustão, Roque jamais se afastou. Quando todos os outros fugiam de uma nova ala infectada, ele era o primeiro a entrar. Certa noite, um grupo de religiosos tentou impedi-lo. Roque, você vai morrer aqui dentro.
E ele respondeu com firmeza e doçura: se for para morrer, que seja abraçando um sofredor. Assim morreu o meu senhor. E de fato, cada dia era um risco. Os sinais da peste estavam por toda parte: febre, calafrios, hemorragias súbitas. Mas Roque se movia como se estivesse protegido por um manto invisível, que o mantinha em pé para continuar sua missão. E mesmo com a rotina brutal, ele encontrava tempo para a oração. Ao final de cada jornada, ajoelhava-se diante de um pequeno crucifixo de madeira pendurado em uma parede rachada, com uma vela quase sempre apagada. Rezava em silêncio, às vezes com os olhos cheios d'água, às vezes com um sorriso leve no rosto. Era ali, na intimidade com Cristo crucificado, que ele se reabastecia. Roque estava consumando sua vida como um sacrifício vivo, um altar em movimento, um evangelho encarnado entre os leprosos, os moribundos, os esquecidos. Ele não fazia discursos, não escrevia tratados. Seu sermão era a própria vida, e sua força vinha do alto. Mas a peste, silenciosa e traiçoeira, não perdoa nem os justos. E o próximo golpe viria com força, atingindo o próprio corpo daquele que mais havia lutado contra ela. Capítulo 5. O contágio. Quando o curador se torna paciente. O verão romano chegava ao fim, e o ar tornava-se mais denso, pesado, como se a própria natureza também adoecesse. Roque, após meses imerso nos corredores da morte, começou a sentir os primeiros sinais. Uma dor leve no corpo, uma tontura persistente, suor frio durante a noite. Mas ele ignorava, como sempre fazia. Seu corpo era apenas instrumento, pensava. A alma estava firme, Deus sustentava. Mas a peste não avisa. Foi numa manhã chuvosa, enquanto limpava as feridas de um homem quase sem vida, que Roque sentiu uma vertigem mais forte. O mundo girou. O chão pareceu subir e por um instante ele precisou apoiar-se na parede para não cair. Ao olhar para suas mãos, viu pequenas manchas avermelhadas começando a surgir. No peito, um aperto, não de medo, mas de aceitação. Naquela mesma tarde, os sintomas se intensificaram. Febre alta, tremores, dores nas articulações, manchas escuras espalhadas pelo corpo. Roque já sabia, a peste o alcançara. O curador agora era o paciente. O homem que abraçava os moribundos agora era um deles. A notícia se espalhou rapidamente entre os poucos irmãos que o conheciam. Um deles, com os olhos cheios de lágrimas, sussurrou: o anjo caiu. Mas Roque, ao saber da comoção, pediu apenas uma coisa: silêncio. Não queria lamentos nem cuidados especiais. Não queria piedade. O que pediu foi algo inesperado: que o levassem para fora da cidade, que o deixassem morrer sozinho, como os que ele havia servido. Quero que minha última dor seja com eles, os rejeitados, os esquecidos, os temidos. E assim foi feito. Carregado em silêncio por 2 jovens voluntários, Roque foi levado até uma pequena floresta nos arredores de Roma. Ali, em meio às árvores e ao som dos pássaros, foi deixado para morrer. Apenas com uma capa fina, uma cabaça de água e o seu rosário. A solidão era total. Os animais silvestres eram seus únicos companheiros. O vento, o único consolo. As noites eram frias e as dores insuportáveis. As feridas abertas e pulsantes atraíam insetos. A febre fazia com que visse vultos e ouvisse vozes. Em uma madrugada, gritou de dor e sua voz ecoou pela mata como um lamento ancestral. Mas ninguém respondeu. Foi ali, naquela floresta silenciosa, que Roque experimentou a noite escura da alma. Ele, que sempre foi fortaleza para os outros, agora se via frágil, quebrado, miserável. Questionava em lágrimas: Senhor, será que já terminei o que o Senhor queria de mim? Mas mesmo entre os gritos e calafrios, ele nunca deixou de rezar. Com dificuldade, deslizava os dedos febris pelas contas do rosário. Cada Ave Maria
Era uma gota de esperança, uma âncora lançada no escuro. E então o inesperado aconteceu. Num desses dias de desespero, enquanto ele jazia quase inconsciente sobre folhas secas, ouviu o som de passos leves na mata. Pensou ser um animal, mas era um cão. Um cão de pelagem dourada, de olhos vivos e focinho atento. Aproximou-se devagar, colocou um pequeno pão junto à mão de Roque e recuou. Roque mal acreditava. Com um esforço tremendo, levou o alimento à boca. Chorou ao sentir o gosto. Simples, seco, mas cheio de vida. O cão voltou no dia seguinte, e no outro, e no outro, sempre com pão, sempre com olhar atento. Era como se Deus, que parecia tão longe, agora voltasse a falar. Por meio de um animal. A cada dia, Roque recobrava um pouco de força. E com isso, também voltava a fé firme, que o sustentara até ali. Sem saber, o cão pertencia a um senhor rico da região, chamado Gotardo. Curioso com o comportamento do animal, seguiu-o um dia pela floresta e encontrou Roque deitado entre as árvores. Viu seu estado, magro, ferido, mas com os olhos ainda brilhando. Sem saber quem era aquele homem, sentiu no coração um chamado à compaixão. Levou Roque para uma pequena gruta próxima à sua propriedade, cuidou dele com discrição, ofereceu abrigo e silêncio. Roque não dizia seu nome. Não queria glórias nem fama. Apenas aceitou com gratidão aquele gesto de misericórdia. E ali, naquela reclusão forçada, longe da cidade e das multidões, a verdadeira cura aconteceu. O corpo se regenerava aos poucos. Mas mais que isso, a alma de Roque, agora lapidada pelo abandono, pela dor e pela solidão, tornava-se ainda mais unida ao coração de Cristo. Foi na dor mais profunda que ele tocou a redenção mais intensa. Capítulo 6. O cão que trouxe o pão e o senhor do castelo. Os dias na floresta já não eram apenas marcados pela dor, mas agora também por uma presença silenciosa que chegava todas as manhãs com passos rápidos e focinho atento. A cada amanhecer, o cão de olhos vivos aparecia, atravessando a vegetação, carregando na boca um pequeno pedaço de pão fresco. A cena se repetia como um ritual divino. E naquele gesto canino, quase infantil, escondia-se uma teologia profunda. Deus não abandona quem o serve com amor. Roque, mesmo enfraquecido, passou a esperar ansiosamente pelo som dos galhos se movendo. O pão, ainda morno, trazia não apenas alimento ao corpo, mas força à alma. Era uma visita do céu, através da terra. A cada mordida, lágrimas escorriam pelo rosto sujo e magro daquele homem que outrora curava multidões e agora dependia do carinho de um animal. Durante os dias seguintes, Roque começou a observar mais atentamente o cão. Notou que ele vinha sempre pela mesma trilha, em horários parecidos, e retornava com a mesma rapidez. O instinto do peregrino se aguçou. Aquele animal não era selvagem, nem errante, tinha dono. Alguém o alimentava, cuidava e, talvez sem saber, participava daquele milagre cotidiano. Foi quando, em um fim de tarde cor de âmbar, o inesperado aconteceu. Enquanto o cão entregava o pão, surgiu, entre as árvores, um homem alto, de porte nobre, vestindo roupas simples de tecido pesado. Tinha o rosto marcado por rugas e olhos profundos, como quem viu guerras e carregava silêncio. Era Gotardo, senhor de uma propriedade próxima, conhecido pela sua vida reservada e sua profunda tristeza. Dizem que perdera a esposa e 2 filhos pequenos para a peste e nunca mais se reerguera. Gotardo não falou de imediato. Observou Roque por longos minutos, sem se aproximar demais. Roque, por sua vez, não se moveu. Estava deitado sobre folhas secas, com o corpo ainda enfraquecido e a túnica rasgada. Apenas seus olhos brilharam ao encontrar os do desconhecido. Foi então que Gotardo quebrou o silêncio. "É você que meu cão visita todos os dias?"
Roque apenas assentiu com um leve gesto da cabeça. Eu achei que ele estava ficando louco. Sumia sempre no mesmo horário e voltava com o focinho sujo de terra. Nunca imaginei que ele estivesse alimentando um homem. A voz de Gotardo tremia. Seus olhos agora estavam marejados. Por que está aqui sozinho nesta condição? Roque, com esforço, respondeu. Porque aqui estavam os que ninguém queria, e eu queria estar com eles. Aquela resposta, dita com voz fraca, foi como um punhal silencioso no peito do nobre. Um estranho, doente, fraco, abandonado e ainda assim tão cheio de sentido e luz. Sem dizer mais nada, Gotardo se ajoelhou ao lado dele e, com delicadeza, começou a lavar seus pés sujos com água de um pequeno cantil. O gesto inesperado fez Roque fechar os olhos. Pela primeira vez, em muito tempo, alguém cuidava dele. A partir daquele dia, Gotardo passou a visitar Roque diariamente. Construiu, com suas próprias mãos, uma cobertura simples de madeira e palha, protegendo o peregrino do vento e da chuva. Levava roupas limpas, comida quente e, mais importante, silêncio. Porque era no silêncio que Roque mais falava. E era no silêncio que Gotardo, lentamente, voltava a viver. A amizade que nasceu entre eles não era feita de conversas longas, mas de gestos pequenos. Roque ensinava com o olhar, com a forma de rezar, com a maneira como agradecia cada pedaço de pão, cada copo de água. E Gotardo, o homem ferido e fechado, foi se abrindo como terra regada pela graça. Certa vez, sentados juntos, sob a sombra de uma figueira, Gotardo perguntou: "Quem é você de verdade?" Roque hesitou por um instante. Depois respondeu, com voz serena: "Um peregrino, um pecador, um servo de Cristo. Mas você cura, você toca os intocáveis, você sobreviveu à peste sozinho." Roque sorriu, com humildade e um brilho nos olhos. "Quem cura é Deus. Eu apenas coloco as mãos." Gotardo não insistiu. Sentiu no fundo do peito que aquela era a resposta mais verdadeira que já ouvira. Desde aquele dia, passou a chamar Roque de irmão e cuidava dele como de um parente querido. Aos poucos, o corpo de Roque foi ganhando força. As feridas cicatrizavam, a febre desaparecia e ele conseguia caminhar curtas distâncias. A floresta que antes era cemitério tornara-se santuário. As árvores viram-se convertidas em testemunhas de um milagre feito não apenas de cura, mas de amor fraterno, de amizade restauradora, de conversão silenciosa. Roque, porém, sabia que sua missão ainda não havia terminado. O coração inquietava-se. Havia ainda um último caminho a ser percorrido, um último testemunho a ser dado. E mesmo com o corpo marcado e a alma renovada, ele preparava-se em silêncio para o próximo passo. Era hora de voltar, não ao conforto, mas à cruz. Capítulo 7. Retorno à cidade natal e prisão como desconhecido. O tempo havia passado. Roque, agora com o corpo curado, mas profundamente marcado pelas provações, decidiu que era hora de voltar à sua terra. Não por vaidade, não por descanso, mas porque sentia no coração que sua missão o chamava de volta. Montpellier, a cidade, que o viu nascer entre promessas e milagres, agora o aguardava sem saber. O peregrino retornava, mas não como herói. Retornava ferido, transformado, mais santo, mais homem. O caminho de volta foi silencioso. Roque evitava vilarejos, andava por trilhas, descansava pouco. Tinha o semblante sereno, mas carregava nos olhos a dor dos que viram demais. Cruzou campos dourados pelo outono, sentiu o cheiro das uvas colhidas, viu crianças correndo nos quintais. Imagens simples que reacendiam nele a esperança de um mundo que ainda podia ser curado. Mas, ao se aproximar das muralhas de Montpellier, algo estranho aconteceu.
O clima estava tenso. Guardas revistavam viajantes, portas eram trancadas ao entardecer e sussurros corriam entre as ruas. Havia guerra, havia medo. As autoridades locais estavam em alerta constante por causa de conflitos políticos, suspeitas de espionagem e inimigos internos. Roque, ao se apresentar nos portões da cidade, não foi reconhecido. Vestia roupas de peregrino, estava sujo da estrada, com barba longa e a pele marcada pelas antigas feridas. Quando tentou entrar, foi interrogado. Seu nome não foi acreditado. Roque, o herdeiro dos nobres? Impossível! Aquele está morto há anos, disseram. Ele tentou explicar, mas sua voz era mansa demais e seu silêncio profundo demais para convencer guardas acostumados à violência. A cruz vermelha na testa, que outrora fora sinal de graça, agora gerava desconfiança. "É sinal de seita!" gritou um dos soldados. E assim, sem julgamento justo, sem defesa, sem misericórdia, Roque foi algemado e levado a uma cela escura, fria e úmida, nas profundezas de uma torre esquecida. A luz do dia mal entrava. O cheiro de mofo, urina e sangue antigo impregnava as paredes de pedra. Os ratos passavam por entre suas pernas à noite, e a comida, quando vinha, era escassa e azeda. Naquela cela, ele não era o curador, o peregrino, o santo. Era apenas mais um prisioneiro, sem nome, sem rosto. Mas ali, mais uma vez, Roque não se revoltou, não gritou, não exigiu nada. Ajoelhava-se todas as noites sobre o chão gelado e rezava. Pela cidade que o esquecera, pelos guardas que o maltratavam, pelos enfermos que havia deixado, pelo mundo. Ele transformou aquela prisão em um mosteiro invisível. Cada pedra virou altar, cada lágrima, oferta, cada silêncio, oração. A dor mais profunda não era física, era ser esquecido, era ser julgado injustamente pelos seus. Era saber que aqueles por quem dera a vida agora o tratavam como uma ameaça, e mesmo assim escolher amar. Certa noite, um jovem carcereiro entrou na cela com uma tocha e olhou Roque com curiosidade. Perguntou: "Por que não diz quem é de verdade? Por que aceita essa prisão calado?" Roque respondeu com voz serena: "Porque meu senhor também foi preso, e também foi calado." O jovem ficou imóvel. Pela primeira vez, viu naquele homem um brilho que não era deste mundo. E aos poucos começou a visitar Roque em segredo, ouvindo suas palavras, observando suas orações. Sem perceber, o cárcere começou a se transformar em lugar de conversão. Enquanto isso, os anos se passaram. Sim, anos. Roque permaneceu encarcerado por 5 anos. Durante todo esse tempo, não houve um só dia em que murmurasse contra Deus. Quando estava fraco, rezava mais. Quando os ossos doíam, oferecia a dor pelas almas. Quando sentia fome, recordava os dias da floresta e agradecia o pão que tinha. Seu corpo se curvou, suas mãos se tornaram mais ossudas, mas sua alma era luz. E foi somente no fim da vida, quando seu corpo já não resistia mais, que a verdade começou a emergir. Numa manhã fria, um dos guardas, em crise espiritual, contou ao bispo da cidade sobre o homem santo da prisão. Intrigado, o bispo pediu para vê-lo. Quando entrou na cela, ficou em silêncio diante da figura curvada de Roque, que o olhou com humildade e sussurrou: "Que a paz esteja contigo, pastor." O bispo, tomado por um impulso espiritual, ajoelhou-se e, ao se aproximar, viu algo que o fez chorar. A cruz vermelha marcada naturalmente na testa daquele homem. Era ele. Era Roque. O santo de quem todos falavam, que havia salvado tantos. Em Roma, agora jazia anônimo numa cela da própria cidade que o gerara. O bispo chorou. Os guardas ficaram em choque. A cidade foi tomada por espanto e vergonha, mas Roque, já nos últimos suspiros, apenas sorriu e murmurou: "Perdoo."
a todos. E naquele momento, antes que pudesse ser libertado, seu corpo tombou suavemente, como uma vela que se apaga ao final de uma vigília. Partiu ali, no silêncio, no anonimato, mas com a alma em glória. A cela, que fora local de esquecimento, agora se tornava santuário. E o nome de Roque, enfim, seria proclamado. Capítulo 8. Morte na prisão e revelação da identidade. Quando Roque tombou suavemente sobre o chão de pedra fria, um silêncio profundo caiu sobre a cela. Não foi o silêncio da morte comum. Era um silêncio cheio de peso, como se até os anjos tivessem prendido a respiração. O corpo, magro e marcado, repousava com serenidade, os olhos fechados em paz, a boca entreaberta como quem terminava uma oração. E sobre sua testa, a cruz vermelha, que tantos haviam ignorado, agora resplandecia com uma nitidez que nenhum dos presentes pôde negar. O bispo de Montpellier, que ali estava, ajoelhou-se em lágrimas. Colocou a mão sobre o peito de Roque e, num gesto solene, rezou baixinho: Senhor, este homem foi teu servo até o fim. Silencioso, fiel, mártir do abandono. Revela ao mundo quem ele é. Ao tocar no corpo, o bispo sentiu algo estranho. O calor ainda presente, como se Roque estivesse apenas dormindo. O ar da cela ficou mais leve, mais perfumado. Um leve aroma de flores silvestres, inexplicável naquele ambiente de mofo e miséria, começou a se espalhar. Era o sinal dos santos. A morte de Roque não era um fim, era o início da glorificação. A notícia da identidade de Roque espalhou-se como fogo por Montpellier. O nome que fora dado como morto, esquecido nas brumas do tempo, agora era sussurrado entre lágrimas nos mercados, nas igrejas, nas praças. São Roque, era ele. Ele estava entre nós e ninguém viu. A vergonha misturava-se ao espanto. Muitos correram até a torre da prisão, querendo ver o corpo, tocar o manto rasgado, ajoelhar-se onde ele jazia. As autoridades locais tentaram silenciar o ocorrido, com medo de serem responsabilizadas pela injustiça. Mas era tarde. A cruz na testa de Roque se tornara selo de Deus, marca de eleição. O povo, emocionado, exigiu um funeral digno. Seu corpo foi levado em procissão pelas ruas da cidade e os sinos tocaram sem parar por dias. As mulheres choravam em voz alta. Os homens, com os rostos cobertos pelas mãos, caminhavam em silêncio. No velório, um milagre aconteceu diante de todos. Um jovem paralítico foi colocado ao lado do corpo de Roque. Ao tocar em seu braço, o menino sentiu um calor percorrer seu corpo e, pela primeira vez, moveu as pernas. Levantou-se e a multidão gritou em louvor. Aquele não era apenas um funeral. Era uma canonização espontânea, feita pelo povo, pela fé, pela dor. A igreja, diante da comoção e dos sinais, iniciou o processo de reconhecimento da santidade de Roque. Em pouco tempo, ele passou a ser invocado em toda a Europa como protetor contra as pestes e doenças contagiosas. Sua história atravessou fronteiras. Igrejas foram erguidas em sua honra. Confrarias foram formadas, e sua imagem, com a ferida na perna, o bastão de peregrino e o fiel cão ao lado, tornou-se símbolo de caridade heróica e fé silenciosa. Mas mais do que os milagres, foi sua vida escondida que tocou o mundo. Roque foi aquele que curou sem exigir aplausos, que serviu sem ser servido, que amou mesmo sendo rejeitado. Seu exemplo tornou-se luz para os enfermeiros, os missionários, os cuidadores dos esquecidos, e sua intercessão passou a ser buscada nos momentos mais escuros, quando a peste voltava a rondar as cidades, quando os hospitais se enchiam, quando as mães choravam pelos filhos à beira da morte. Mesmo séculos depois, nos tempos modernos, sua presença permanece viva nas igrejas, nas procissões, nas orações.
Em cada gesto de cuidado a um doente, em cada visita a um hospital, em cada cruz silenciosa carregada com amor, ali está Rocky. E hoje, ao olharmos para a sua história, não vemos apenas um santo, vemos um espelho do Cristo sofredor, aquele que escolheu o último lugar, que não quis ser lembrado, mas foi, que não quis ser exaltado, mas foi glorificado, que morreu sozinho, mas cuja memória jamais se apagará. Capítulo 9. Glorificação e culto popular na Europa medieval. A morte de São Roque, silenciosa e escondida nos confins de uma cela fria, não foi o fim. Foi, de fato, o início de uma das devoções mais tocantes da história cristã. Porque Roque não foi glorificado por palavras, foi elevado pelo povo. Pela memória viva dos humildes, pelas mães que o invocavam com o terço entre os dedos trêmulos, pelos doentes que, sem nada, tinham apenas um nome nos lábios: São Roque, ajuda-me. Logo após sua morte e identificação, Montpellier foi sacudida por uma comoção que varreu as camadas sociais como vento de tempestade. Ricos, pobres, padres, órfãos, todos choravam e se ajoelhavam diante do lugar onde o corpo de Roque havia repousado. Era como se, de repente, a cidade percebesse que tinha hospedado um anjo e o deixado morrer como um criminoso. Não demorou para que o seu túmulo se tornasse ponto de peregrinação. Inicialmente, vinham os habitantes da própria cidade, depois, vilarejos vizinhos, e logo, as trilhas começaram a se encher de peregrinos vindos de regiões distantes da França, da Itália, da Espanha, da Alemanha. A peste ainda assolava a Europa e cada novo surto reacendia a memória do homem da cruz na testa, o peregrino que abraçava leprosos e enfrentava a morte sem medo. Roque tornou-se símbolo, tornou-se intercessor. Em Milão, uma imagem dele foi entronizada num hospital, e em menos de um ano, o número de curas inexplicáveis se multiplicou. Em Veneza, erigiram uma igreja inteira em sua honra, a famosa Chiesa di San Rocco, cuja sacristia foi adornada com obras-primas que retratavam sua vida e milagres. Em Palermo, o povo chegou a carregar relíquias de Roque em procissão pelas ruas, durante um surto de peste, e o contágio cessou misteriosamente poucos dias depois. Mais do que os milagres físicos, era sua história que tocava. As mulheres contavam sua vida para os filhos ao pé da lareira. Os camponeses faziam orações a ele antes de sair para o campo, com medo de doenças invisíveis. Nos conventos, freiras rezavam diante de pequenas imagens de Roque com uma vela acesa, pedindo que nenhum mal visitasse suas comunidades. Ele tornou-se o padroeiro não apenas dos doentes, mas dos esquecidos, dos peregrinos, dos prisioneiros, dos voluntários, que servem nos hospitais, dos que cuidam dos outros em silêncio, sem reconhecimento. E foi esse silêncio, a marca mais forte da vida de Roque, que passou a moldar também a espiritualidade de seu culto. Não eram celebrações pomposas. Eram missas simples, com incenso, canto suave e lágrimas contidas. O cheiro de vela misturado ao de terra molhada. O som do terço sendo rezado em uníssono, um clima de fé que não precisa de barulho para ser verdadeiro. Com o tempo, as igrejas em sua homenagem se multiplicaram por todo o continente europeu. Sua imagem, com o bastão, a túnica de peregrino, a ferida na perna e o cão fiel ao lado, tornou-se imediatamente reconhecível. Mesmo os analfabetos, ao verem aquela figura, sabiam: ali está o santo que andava com os leprosos, que não se salvou, mas salvou a muitos. Em 1629, em plena nova onda de peste, a devoção a São Roque foi oficialmente confirmada pelo Papa, que reconheceu seu culto universal. A Igreja não apenas acolheu, mas confirmou o que o povo já sabia havia séculos. Aquele homem que morreu ignorado era, aos olhos de Deus, um gigante da fé.
E até hoje, em cada lugar onde seu nome é invocado, um pedaço da sua vida se acende novamente. Em hospitais, em casas simples, em corações cansados, a chama de Roque continua viva, porque ele não quis ser lembrado e por isso jamais será esquecido. Com toda reverência e coração aberto, entramos agora no último e mais sagrado capítulo da jornada de São Roque. Aqui deixamos a narrativa histórica para adentrar o santuário da alma. É hora de fechar os olhos do coração e, em profundo silêncio interior, nos unir a uma oração poderosa, aquela que nasce da dor, da fé e da confiança inabalável no céu. Senhor Deus de misericórdia, que levantaste São Roque como sinal de esperança em tempos de peste, abandono e medo, hoje, diante de tuas mãos sagradas, invocamos este servo fiel, marcado pela cruz desde o nascimento e consumado na cruz do sofrimento silencioso. São Roque, peregrino da caridade, tu que deixaste riquezas, títulos e seguranças para andar entre os doentes, entre os esquecidos, entre os que o mundo já não queria tocar. Vem até nós, agora, neste tempo também marcado por doenças, visíveis e invisíveis. Tu que lavaste feridas com as próprias mãos, que curaste com a força do sinal da cruz e que suportaste o frio da cela, o veneno da calúnia e o silêncio da morte, ensina-nos a permanecer firmes quando a dor parece maior que a fé. Tu que foste sustentado por um pão trazido por um cão, sinal do cuidado providente de Deus, alimenta hoje nossa confiança quando tudo parecer faltar. Ensina-nos a ver Deus nas pequenas coisas, nas migalhas, nos gestos ocultos, na solidão, transformada em altar. São Roque, intercessor dos que sofrem, protetor contra epidemias e doenças contagiosas, entra com teu olhar manso nos lares onde há luto, nos hospitais onde há gritos, nos corações onde há medo. Coloca tua mão ferida sobre as feridas do mundo e suplica ao Senhor que faça descer do céu a cura que só o amor pode trazer. A ti, que escolheste o silêncio em vez da defesa, o cárcere em vez da glória, pedimos hoje que nos ajudes a aceitar as cruzes que não compreendemos. Dá-nos a graça da entrega plena, da renúncia serena, da obediência que não exige explicações. Caminha conosco, Roque Santo, nas estradas solitárias da vida. Segura-nos pela mão quando nossas forças se esgotarem. E quando a noite escura nos visitar, aquela noite da alma, da perda, da dúvida, vem com tua luz, acende tua pequena chama de fé em nosso coração e lembra-nos. Mesmo quando o mundo nos esquece, Deus jamais nos abandona. São Roque, amigo dos pobres, conforto dos enfermos, mártir do esquecimento, semente de esperança plantada no chão duro da prisão, intercede por nós, hoje, agora e até a nossa última respiração. Amém.